Minha gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, quer dizer, contar pra vocês um pouquinho sobre a análise cromática que fala. Análise de coloração pessoal, mas análise cromática tá certo? Porque a referência é cor, né? Colorimetria, as pessoas costumam falar também. Eu só esqueci de uma coisa, eu precisava apresentar, né? Essa pessoa, Roberta Megda, maravilhosa. Eu tipo assim, tá, então vamos conversar e eu ignorando. Mas então, Roberta, ela faz tudo isso e mais um pouco, né? Também tem mais outras coisas, conta aí. Isso, eu sou consultora de imagem, né? Então, eu englobo essa questão da análise de coloração pessoal. Ofereço esse serviço em separado, mas também faço a consultoria de imagem completa e tal. Entre outros serviços, como guia de mala, enfim. Mas a análise de coloração, ela é um ponto muito importante na consultoria de imagem, porque tende é um guia pra gente para aliar também a questão do estilo pessoal da cliente, o ritmo de vida dela, e a gente aliar tudo junto com a cor. Não dá pra analisar as coisas em separado, sabe? É importante. A gente começa mais ou menos colocando uma touquinha bem maravilhosa. Ela isola tudo isso, né, Roberta? Neutraliza, né? Porque assim, por exemplo, Paula, ela tem coloração no cabelo, uma química, né? No cabelo. Ela tem micropigmentação, então a gente procura neutralizar esses pontos, porque isso não é a cor natural do cabelo dela, para que eu analise somente a pele dela mesmo. Entendi. Então, a gente faz toda essa neutralização com um tecido cinza, e para poder analisar o reflexo de cada cor no seu rosto através de uma luz natural. É muito importante. Mas isso. é o tom da minha pele que vai definir a minha cartela de cores? Também. É o seu subtom de pele, o seu contraste natural. Como, por exemplo, a cor do seu cabelo, a cor do seu olho, da íris do seu olho. Sobrancelha é muito importante, junto com pele. Entendi. E uma coisa que muita gente pergunta é: para que ou para quem serve a análise de cor? Para todo mundo, né? Homem e mulher pode fazer análise de coloração pessoal. E ela serve basicamente para nos guiar. Eu sempre digo que quando a gente faz análise de coloração pessoal, a gente faz escolhas mais assertivas, porque a gente sabe exatamente aquilo que cai bem pra gente. É aquela história de toda vez que a gente vai comprar uma roupa, sei lá, compra um brinco ou uma peça de roupa. Eu comprei, achei lindo em tal pessoa, mas eu não consigo usar. Verdade. Talvez aquela cor... Tem uma razão, né? Tem um porquê. Aquela cor, ela não te favoreça tanto, entendeu? Entendi. Pra mim, eu percebi muito exatamente isso, como a gente tava conversando antes. O como eu tenho tido uma tendência para certas cores inconscientemente, e que certas cores eu tenho entendido que funcionam melhor para mim, e talvez seria a razão de ser por conta da minha cartela, e a gente descobriu. Isso. Meu Deus, eu lembro que você tinha falado, porque Paulinha já tinha o diagnóstico, né, de uma cartela, e ela disse, no começo eu não me identificava com essa cartela. Eu não aceitava ela. Não aceitava. Mas é uma questão de que existem várias coisas aí, né? O que eu disse a ela, um estilo pessoal, a gente tem que ver seus estilos pessoais para entender por que também dessa cartela não está se adequando. Ou então, as cores que foram indicadas para você, no sentido de que talvez é uma cartela enorme, gente, com muita cor. Linda, por sinal. Eu tô querendo ficar assim pra sempre agarrada com ela. Sabe, é uma cartela que tem cores muito bacanas, mas assim, é uma infinidade de cores, né? São muitas cores e a gente precisa aliar para ver qual é a delas aqui. Ela não precisa usar todas. Não. Você precisa adequar. Pode haver uma cor exatamente que eu odeio. Que não tá cartela. aqui, por exemplo, a gente falou que roxo. Ela não gosta muito de roxo. E roxo difícil. tá. O lavanda me incomoda. Eu acho que eu conseguiria usar muito mais esse. Mas isso aqui esse eu não daqui consigo. de baixo você não consegue tanto. Ainda não então consigo. É uma questão também de estilo pessoal, de personalidade, entendeu? Mas ela pode usar todas essas cores que estão aqui, né? Mas ela tem que adequar ao estilo pessoal dela. Exatamente. Inclusive, até a cor da maquiagem é indicada nisso, né? É muito importante, porque tá diretamente ligado ao nosso rosto. A gente sempre diz que é tudo que tá próximo ao nosso rosto. Então, blusas, é o que define maquiagem, mais, é o que define mais, é o que vai retratar mais, assim, trazer mais efeitos pro seu rosto, né? Por isso que a gente analisa somente o rosto mesmo, porque é como essa cor recebe luz e como ela reflete no nosso rosto. Então, assim, uma cor errada, ela pode dar um efeito de papada que a gente não quer. Não é que vai acontecer com todo mundo, tá, gente? Tem gente que acontece, tem gente que não. Uma olheira mais acentuada, uma mancha. Né? A gente vai colocar nas próximas imagens para vocês olharem tudo como ficou, as comparações. Os efeitos, né, de algumas cores. Dos tecidos que se usam. Mostra um pouquinho, Beto, dos tecidos que se usam. A gente analisa, são vários, tá? Eu peguei só alguns para vocês, mas assim, aqui, por exemplo, a gente analisa claro e escuro, para saber
qual a profundidade de cores que ela suporta. O escuro pra mim ficou muito pesado, muito pesado. Ela, assim, não é que ela não vai ter cores escuras na cartela dela, ela vai ter algumas, mas com a profundidade exata para ela. A gente analisou também a questão da intensidade, que são esse tecido aqui mais acetinado, com brilho, e o comparativo com ele é esse aqui sem brilho. O efeito do com brilho foi assim, louco. absurdo. Foi louco. Eu fiquei assim, tipo, meu Deus, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Ficou muito pesado nela, sabe? Acentuou várias coisas que ela Isso não significa não que tecidos muito brilhosos não me favorecem? Sim. Independente da cor, mesmo que ele esteja com cores na minha cartela? Mesmo que esteja com cores na sua cartela. E isso influencia também, a gente nem sabe, mas assim, na nossa make. Então cores muito cintilantes pra você não são tão favoráveis. O ideal pra você é uma coisa mais mate, mais fosca. Mais mate. Então, assim, hoje tá na moda do iluminador, mas cuidado com o iluminador. A gente não pode tacar iluminador em tudo, demais, entendeu? Usa somente em alguns pontos. Pra não ficar tão pesado. Pra não ficar pesado. Sua pele não suporta tanto brilho. Tantos pontos com muito brilho. Isso, exatamente. Isso é perfeito. Pra você sentido, aprender, né? Faz todo sentido, é verdade. Até pra você saber, exatamente. Não é só uma questão de roupa daquilo que eu vou usar. Não, gente. É a imagem da gente como um todo. E né? uma dúvida também que muita gente teve, né? Eu abri pra perguntas e algumas pessoas me mandaram perguntas. Uma outra dúvida que surgiu muito foi: ok, se minha cartela der esses tons aqui, como deu os meus tons, eu nunca mais vou poder usar preto? Que aqui não tem preto na minha cartela. Não tem preto na cartela. Eu nunca mais vou poder usar preto? Não, você vai poder usar preto. Preto te favorece? Não favorece. Porém, não enaltece sua beleza, digamos assim, né? Mas a gente vai equilibrar isso. Então, aquilo que eu te falei. Make correta, usar um corretivo. Aqueles pontos que você sabe que ficam mais ressaltados com uma cor errada, ajeitar eles, né? A gente dá uma amenizada e fazer com que ele não pese tanto, trazer esse equilíbrio, sabe? É mais ou menos isso. É muito legal isso. Uma coisa que eu acho importante a gente falar é que Paulinha tem um aspecto de pele amarelada. É verdade, foi um trabalhinho pra tu a gente chegar teve uma certa dificuldade, porque assim, eu olhando pra ela, não é que a gente, eu sempre digo assim, a gente às vezes tem uma certa noção do que a pessoa pode ou pode não ser. Devido ao estudo, Devido ao estudo. Mas a gente só sabe através do método de comparação. Então eu tenho que pegar o tecido, por isso que eu nunca digo, não, você deve ser não sei o que lá. Não. Preciso fazer a comparação pra eu saber. Mas eu não imaginava que Paulinha seria essa cartela. Não imaginava, porque ela realmente tem um aspecto de pele um pouco amarelado, que traz uma certa dúvida. E no fim a gente viu que ela tem pele fria, e é fria pura, é fria, não é neutra fria. Ela tem uma pele fria, clara e suave. Ela não é intensa, porque ela não suporta o brilho. Verdade. Então, se ela fosse uma pele quente, a gente tenderia provavelmente para uma primavera clara. E a gente fez o teste e não ornou, não ficou legal não. E se você parar para analisar somente a questão de cabelo aqui, sem imaginar essa questão do cabelo dela que tá com luzes, né? Cabelo, sobrancelha, olho e pele, você não diria que ela... Assim, eu pelo menos não imaginava que você fosse um verão. Verão surpresa. Um verão puro, gente. Então, assim, porque pra mim esse contraste dela fosse mais alto. E quando a gente fez a análise com o tecido de escala de cinza, a gente viu que não é tão alto, né? Isso é perfeito. É muito legal você descobrir. Pra mim, vai servir como um guia pra exatamente isso. Minhas próximas compras. Como eu trabalho com moda, eu não posso dizer assim, gente, não posso mais usar um azul cobalto, por exemplo. Aqui não tem um azul cobalto na minha cartela. Exatamente. Eu não posso simplesmente não usar, porque faz parte do meu seu trabalho, claro. Mas agora eu sei o que enaltece a beleza, o que é que fica melhor pra mim. Então, nas minhas compras, eu consigo ser mais assertiva, isso, né? Você consegue ser mais assertiva. Até porque, assim, você é um canal, né? Você é uma mídia, é publicidade, né? de tudo. Então, você precisa mostrar para vários públicos aquilo que tá em alta, que tá tendência, que as lojas têm para vender, o que os teus clientes têm para vender, claro. Mas no teu dia a dia, e o máximo, e é bom a título de informação, essa cor é quente, não me favorece tanto. Então, se a cartela dessa cliente aqui tá mais quente, eu vou amenizar mais na minha make e vou mostrar as cores que ele tem de roupa quente e vai funcionar super informação, bacana, é exatamente isso, leva a
informação. Exatamente. Como ela tinha me dito antes, que ela teve uma certa dificuldade com essa cartela, ela não me disse qual era a cartela dela, antes de tudo, é importante dizer isso. Foi, verdade. Ela não me disse qual foi a cartela dela. Só não aceitava bem, Ela né? só não aceitava, ela disse, eu vou esperar o teu diagnóstico. E quando eu fiz toda a questão pra saber para que lado eu deveria ir, que é analisar contraste, e o TIP, que é temperatura, intensidade e profundidade, eu diagnostiquei, eu disse, Paula, ó, você foi para um verão? Ela disse, deixa eu verificar aqui, fui para um verão. Aí eu disse, então, você tende a ir para um verão puro. Ela foi exatamente a minha cartela. Eu disse, então, a gente vai fazer o teste ainda, mas você tende a ir para um verão puro. E, de qualquer forma, por ela não se identificar com isso, eu fui lá e joguei outros tecidos. Eu joguei, por exemplo, o inverno frio, mesmo achando que ela não poderia, assim, ela não seria inverno frio porque o contraste dela não é tão alto. E para ser um inverno frio, você precisa de um contraste bem alto. E aí eu disse, ó, eu vou testar porque é uma cartela fria também e que pode ser uma opção caso você se encaixe melhor. Mas ela disse que também não se encaixa nisso. Então, assim, isso aqui é muito vivo para ele. Realmente, a gente fez o teste e pesou. Entendeu? Por mais que seja cor fria. Tem uma também. marcadinha nas áreas da olheira, rosácea também aqui na pontinha da bochechinha. Aparecia mais enquanto que no verão frio, a rosácea dela ficou mais atenuada, ficou menos forte. Eu tava zero make, vocês devem ter visto ou vão ver no vídeo. Eu tava zero make e parecia que o rosto tava uma coisa mais... BB cream. Isso. Assim, aquele restinho uma de BB cream. Uma coisinha mais levinha, entendeu? Tava sem maquiagem, mas como se tivesse uma pele melhor. Isso. Uma sensação de pele melhor. Pele mais saudável, menos manchas menos aparentes, digamos. E eu já tô super feliz porque, ó, tem meu verde bandeira. Tem muita opção de verde. Muitos verdes. Verde militar, que é o verde mais escuro, né? Tem verde musgo, tem um verdezinho mais fechado. Tem muitos cinzas. Tem muitos cinzas. E eu tenho gostado de usar cinza. Tem uma opção bacana de cinza. Engraçado, antes de ontem eu coloquei uma blusa cinza, um cinza mescla. E eu fiz, caramba, como tá bonito. Meu rosto ficou bonito com a blusa cinza. Eu fiz, por quê? Toda essa cartela de verão frio é tudo acinzentado, gente. É como se todas as cores aqui levassem um pouquinho de cinza. Quando você coloca a cartela pinguinho, né, tem um pinguinho de cinza em tudo. O que deixa elas mais apagadinhas. Isso. Elas são cores fortes. Existem cores aqui, tem cor aqui, mas são cores um pouco mais apagadas exatamente por isso, porque leva um pouco de cinza. Então, quando você olha essa cartela no geral, você tem um aspecto de que é tudo um pouco cinza aqui. E a sensação que eu tenho, né, eu defendendo a minha bandeira da minha cartela, mas exatamente isso. A sensação que eu tenho tido, claro, desde a mudança de estilo, é que essas cores, que são cores que talvez eu não aceitasse muito e eu tenho buscado usar mais inconscientemente, e agora a gente sabe a razão, eu sinto elas mais chiques pra mim. Eu me sinto mais chique, mais eu não bonita, sei explicar, mais chique, mais elegante. Cores. Eu me sinto mais bonita com essas cores e eu não sabia o motivo. Fiz, não, tô ficando doida, mas agora tá explicado o motivo, tem sentido, minha gente. assim, tem todo então, sentido. E o bom dessas cartelas aqui que eu utilizo é que ela tem, assim, ela mostra um pouco de cor de make, ela dá uma referência, né? Porque, assim, dentro de uma cartela de verão frio, vão existir vários tipos de pele. Deixa eu ver um tom de make desse daqui pra comparar. É muito diferente. São mais pêssego, né? Olha isso. Um blush pêssego. Isso, uma cor clara. Aqui é uma pele quente, né? Seria pra uma pele quente, uma primavera clara e um inverno frio, por exemplo, que é o de Paula, que é o verão puro. Olha isso, a diferença. Aqui, ó. Tudo mais alaranjado, tá vendo? Enquanto aqui é tudo bem rosado. Perfeito. É muito diferente. Caramba, é bom que eu gosto, adoro make rosinha, adoro batonzinho, cor de boca, enfim, pele. Nude mais rosado. Rosado, fundo rosado. Isso. Coisa boa, minha Agora gente. A questão é que sua pele é aquilo que você falou, né? Você tende a não achar um tom de pele de base, isso, né? E às vezes você tem que fazer uma mesclinha e tal. Então isso é importante. Por quê? Porque ela tem aspecto de pele um pouco amarelada, mas o subtom dela é rosado. É possível uma pessoa viver em duas cartelas de cor? Então, é possível. É possível no sentido de que não é que ela vai viver em duas cartelas de cores, mas cartelas que não são puras, por exemplo, no seu caso, você é pura. Então não tem pra onde correr. Puro, você não tem pra onde correr. Mas as cartelas subsequentes que ficam entre quem tem pele neutra quente e neutra fria, elas pegam um pouco da cartela subsequente. Então, rouba um pouquinho da Ela cor rouba dali. um pouquinho de cor, entendeu? Entendi. Então eu, por exemplo, sou um inverno escuro. Eu tenho pele oliva, que é uma das peles mais difíceis, que é exatamente isso.
Peles olivas tendem a ser inverno, mas temos aqui um exemplo de aspecto de pele amarelada com subtom rosado. Que mente, aquela pele que mente, né? Isso. E aí você utiliza, a minha cartela, por exemplo, ela é um tom de inverno escuro, são tons de inverno escuro, mas que eu posso roubar um pouco do outono escuro. Entendeu? Então eu consigo fazer essa... Outra coisa que eu fiquei chocada, além do preto, né? Porque muitas cartelas não levam preto, né? Nem branco. E da minha não tem branco mesmo. Assim, Não branco. Branco puro não tem. Off-white. Não tem. E outra coisa importante também, cada cartela define o tom das joias, né? Isso. O tom de joia que você vai usar. Aqui, ó. E o engraçado, a minha é prata. Eu tava conversando com a Roberta, eu não consigo usar nada prata. Consigo usar brinco, mas colar eu não consigo. E aí, claro, não vou deixar de usar o dourado, mas aí a gente vai tentar fazer Isso, procurar um metal que fique bacana em você. Então, assim, esse daqui é bem quente. Mas talvez se você pegar um mais polido, um mais fosco, eu acho que ele também tem isso. dá uma quebra, talvez sabe? é o brilho que o talvez brilho incomode. incomoda mais, entendeu? Porque se for pra ter sem brilho, o ideal é que seja prata. Massa. Ou se ela não consegue se acostumar, um ródio um pouco mais escuro. Não pode ser muito preto. Porque senão pesa, né? Senão pesa, mas pode ser um pouco mais escuro, entendeu? Então, e os metais indicados para vocês são prateados e rosé. Rosé pode ser uma opção para substituir esse dourado. Fica bem bacana. Engraçado, vou tentar usar alguma coisa. Tenta, eu acho que... Até porque teu subtom de pele é rosado. Então o rosé, ele vai harmonizar bem. Ele neutraliza. Neutraliza, né? isso. Vai harmonizar. Faz Entendeu? todo sentido. Mas, digo, é um serviço que só deve ser feito. Eu, particularmente, não trabalho de forma online, é aquilo que eu te falei, né, Paulinha? Então, assim, eu não faço uma análise de coloração baseada em fotos de alguém. Eu não trabalho dessa forma porque a análise de coloração pessoal, ela é como a luz natural reage num tecido que reage no nosso rosto. Entendi. Como é o efeito disso? Então, assim, eu só trabalho de forma presencial. Preciso estar presente para poder Precisa estar presente, até porque existem tecidos específicos que a gente usa para fazer essa análise. É diferente, né? No vídeo o brilho vai ser diferente. A câmera tudo. costuma puxar uma cor diferente. O lugar do que eu tô, vê. talvez, né? Enfim, Exatamente. Então, assim, as pessoas nem sabem, mas, por exemplo, a cor de uma janela pode influenciar na análise a cor do de vidro da coloração. janela muda, Pode né? influenciar. Pois é. É uma coisa que, assim, eu indico pra vocês. Eu fiz uma vez e agora eu fiz novamente com a Roberta, porque eu queria trazer pra vocês isso, né, Roberta? Essa Eu queria trazer pra né? vocês também, pra vocês entenderem e buscarem, já que a gente fala muito sobre estilo, mas o porquê do estilo? O que é que a gente deve usar que vai valorizar o nosso rosto, o nosso estilo e que vai comunicar melhor pro mundo a mensagem que a gente quer passar, né? Porque tudo que a gente põe, gente, tudo que a gente veste, ninguém sai de casa, nem índio sai de casa completamente nu, né? Não, o índio se pinta. Se pinta. Então índio tem uma razão. Tem uma razão. Então, assim, tudo é uma mensagem. A gente passa uma mensagem com tudo que a gente veste. Com certeza. Então, muita gente trata isso como supérfluo, mas não é, porque ninguém sai de casa sem se vestir. Eu ia até entrar nesse ponto que muita gente vai dizer, mas isso é só pra área de quem trabalha com moda. Não. Não. Imagina, uma pessoa que trabalha num escritório extremamente formal, uma advogada e tal, tá lá com a cartela de cores totalmente diferente dela e que passa a mensagem errada para o cliente. Por exemplo, pessoas de primavera têm super dificuldade quando elas trabalham num ambiente extremamente formal, porque é uma cartela extremamente alegre colorida, demais, né? Feliz demais. E ela não consegue colocar a personalidade dela no ambiente de trabalho. Então, assim, por quê? Porque o ambiente é muito formal. Então, a gente sempre tende a analisar. Primeiro, analisar a personalidade dela como um todo, analisar a cartela, analisar os estilos pessoais e fazer uma adequação a cada ambiente de trabalho. E aí, após vida isso, dela. além da parte da análise de cor, essa pessoa talvez possa precisar de uma assessoria em outros sentidos, né? De personal shopper. Sim, ou, né? isso. Existe um pacote inteiro de consultoria de imagem completa e existe também eu ofereço serviços em isolado, sabe? Então, vai da necessidade de cada um. Existe só aquele... Não, eu quero só pra minha área profissional. Na minha área pessoal eu consigo... Me virar bem. Eu consigo me virar bem. Porque eu acredito que às vezes a pessoa quer passar uma boa mensagem no seu ambiente de trabalho e talvez ainda tá perdida devido a essa cartela de cor, por exemplo. Então me leva no shopping, vai comigo e me ajuda a... Enfim, exatamente. É muito difícil, assim, para algumas pessoas elas tendem a separar, né? Mas a gente consegue aliar bem essa questão de eu tô olhando essa cartela aqui a do gente minha dá. gente, ela é gritante. Eu cheguei a mostrar ela pra você, né? Como ela é se linda. ela fosse pele quente. Ela é linda, mas não é combina gritante. com ela.
Não combina. Maravilhosa. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe aqui pra vocês. Eu espero trazer mais coisas de Roberta aqui pro canal, porque eu gosto muito de falar sobre esse tipo de assunto. Então, eu tô tendo várias ideias. Até offline, a gente conversa muito sobre isso. E eu quero muito que vocês deixem aqui nos comentários tudo que vocês quiserem saber, dúvidas, porque a gente pode até sanar essas dúvidas e gravar outros vídeos. Enfim, tenham ideias e me digam. E é isso. Obrigada, Beta. Amei. De verdade. Ela é, assim, maravilhosa. E linda desse jeito, né? Porque dá abuso. Nossa energia bateu, gente. Bateu. De uma forma que vocês não têm ideia. Mas é isso, meu povo. Ó, curtam, se inscrevam aqui no canal e um beijo pra vocês. Tchau.